irmãos, bom dia, que a graça e a paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, livro de Provérbios, capítulo 1. Versos 1 a 7, da última vez que estivemos nos debruçando sobre a Escritura nesse tema, estava falando sobre uma exposição de um tema acerca de resolução de conflitos. Então, nós vimos a causa dos conflitos e nós vimos que a causa dos conflitos são como uma hidra mitológica, com várias cabeças, e apenas um corpo, que poderia ser chamado de pecado. Então, hoje nós veremos como evitar conflitos e, por fim, como resolvê-los. Então, como nós teremos muita coisa para ver, vamos ler Provérbios 1, do 1 ao 7. Provérbios de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar. Pai celestial, mais uma vez diante da Tua palavra, nós nos quedamos, Senhor, nós nos debruçamos sobre ela e queremos que o Senhor, por favor, por Tua graça, glória e misericórdia, nos instrua, nos exorte, nos console, ó Pai, e que isso seja para a glória do Teu santo e excelso nome. Guarda-nos de nós mesmos, do erro, guarda-nos, ó Deus, nesta manhã, de divagarmos com a mente e não focarmos naquilo que de fato é essencial, a Tua voz. Que o Senhor de toda a glória faça isso também para a glória do Teu nome. Nós Te suplicamos isso em nome de Cristo Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, como já disse, nós pretendo ver algumas coisas, e nós temos aqui, do verso 1 ao verso 7, eu vou partir daqui, porque como eu fiz da última vez em Provérbios, nós vamos ver vários textos aqui acerca do nosso tema, o que fundamenta o nosso tema, mas eu li esse texto exatamente porque ele é a introdução de Provérbios e ele nos diz para que esses provérbios servem. Ele nos mostra para que eles são. Então, tanto para aquele que é simples, para aquele que não entende, para o estulto, como para o sábio, ele é fundamental. E a introdução deste livro já nos diz isso, quando ele diz no verso de número 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, e no verso de número 5, quando ele diz também, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade. Então é tanto para um quanto para outro, tanto para aquele que não é sábio, como para aquele que já está vivendo a sabedoria. Então, a fim de que nós caminhemos aqui e tentemos definir ou resolver este tema, eu vou me furtar hoje das regras da retórica em uma introdução e etc, e nós vamos então direto para como resolver conflitos. E a primeira coisa que nós precisamos aprender acerca de como resolver conflito é ser paciente e ser equilibrado. Tenha um pavio longo. Pavio curto não dará certo. E a razão pela qual eu estou abordando isso agora, já como evitar os conflitos, entenda que é melhor evitar o conflito do que estar no meio dele e resolvê-lo depois que ele já iniciou. Então é melhor evitá-lo do que estar no meio dele e depois ter que resolver. É melhor não ter uma ruptura do que saber o procedimento bíblico para curar depois esta ruptura. Então é melhor prevenir do que remediar, já diz o adágio popular,
Então é melhor evitá-la, a melhor maneira é ter o pavio curto, é ser paciente, é ser equilibrado, não tenha um temperamento explosivo, e se tiver, trabalhe nisso. Todos devem ser, como diz Tiago, rápidos para ouvir, ou prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Tardios para se irar é o que diz a palavra. Mas aqui em Provérbios, no capítulo 14, verso 29, e eu vou procurar ser um pouco mais lento, porque da última vez alguém disse que eu estava muito rápido, então veja aí, 14, 29 diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Um homem de temperamento rápido, é o que diz o livro de Provérbios, ou esse Provérbios, é de quem o Provérbios está falando. Então, um homem paciente tem grande entendimento, é o que está sendo dito. Agora vá para Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, como ser equilibrado ou ter um pavio longo está a habilidade de ignorar insultos, está junto com ela, para que você seja paciente, para que você seja, por assim dizer, longânimo, misericordioso e até equilibrado, está essa habilidade de ignorar insulto e dizer: eu entendo o que quiseste dizer, eu entendo que estas coisas querem ou foram ditas para me atingir e me perturbar com isso. Então tu não precisas dizer essa palavra ou essas frases, claro, para o outro, mas você precisa entender isso. Provavelmente você deveria ter isso em mente. Dentro da tua própria mente, tu deves entender essas coisas, de que palavras às vezes são ditas para nos perturbar, para tirar a nossa paz, para tirar a nossa paciência, e às vezes isso é feito de maneira propositada. E você precisa ter o discernimento para entender essas coisas e agir em conformidade com o que a Escritura nos diz para agirmos. Porque senão nós sempre estaremos em conflitos e mais conflitos. E uma das coisas que me ajuda a fazer isso é entender quantas vezes eu falei palavras que machucaram a Deus, que ofenderam a Deus, que transgrediram os seus mandamentos. Quantas vezes eu blasfemei contra Ele antes de me tornar cristão, por exemplo. Quantas vezes eu transgrido as leis de Deus com palavras, até mesmo agora, depois de ser cristão. Então houve momentos em que falei contra um irmão, contra uma irmã, e Tiago diz que eles foram criados à imagem de Deus. Em Tiago 3,9, Tiago nos ensina: com ela, ou seja, com a língua, nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela maldizemos os homens, criados ou feitos à semelhança de Deus. Então a questão é que nós devemos imitar a Deus como filhos amados, abençoando. Então, quantos insultos teus foram perdoados pelo Senhor? Quantas transgressões tuas foram perdoadas pelo Senhor? E nós lemos aqui na liturgia, Mateus 18, é sobre isso que Jesus trata em Mateus 18, na parábola do credor incompassivo. Servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente compadecer-te de teu conservo, como eu me compadeci de ti? É a pergunta que o Senhor faz. Então, para nós termos uma proporção, eu não pretendo expor esse texto, mas para você entender o que Cristo está falando, lembre-se que o homem chamado de servo malvado, nessa passagem aqui, ele possuía uma dívida de 10.000 talentos, e o conservo de 100 denários. Por não conhecermos a moeda da época, o contexto da época, isso às vezes passa batido e nós não temos a proporção da dívida aqui, do que o Senhor está dizendo. O talento era um meio de pagamento. Era um meio de pagamento, tal como o ciclo, a mina. O talento, ele era feito em peças de prata ou peças de ouro.
ele tinha algumas peças disso e eles poderiam ser de ouro ou de prata. Já o denário, ele era uma moeda romana, ou que era de prata, como a dracma, que era grega, né? A dracma era grega e então o denário era romano e equivalia ao salário de um dia de trabalho. Um talento equivalia a 6.000 denários, um talento, um único talento. O servo malvado devia 10.000 talentos. Então veja, trazendo para os nossos dias, partindo do pressuposto que um diarista brasileiro, alguém que ganha diariamente, ganhe o equivalente a $10, igual ao denário, que seria um pagamento de um dia, de uma diária, um talento de prata valeria mais ou menos $60.000, um talento de prata. O texto não nos diz se a dívida era em prata ou em ouro, mas se nós fizéssemos essa conta em ouro, isso aumentaria 30 vezes mais da dívida deste servo malvado. Então, o foco do texto, Cristo está enfatizando esse montante, o montante da dívida perdoada do servo malvado em relação ao conservo, que era mínima, que era pouca. É isso que ele está fazendo. O montante devedor do conservo era insignificante em vista do servo malvado. E ele diz: eu perdoei esta dívida, tu não poderia perdoar esta outra, que em vista da tua é insignificante. É isso que ele está dizendo. Então, assim nós devemos perdoar as ofensas que nos são dirigidas, quando o ofensor rogar por perdão. Porque ele diz que tu rogaste a mim por perdão e eu te perdoei. E nós vemos o conservo também rogando ao chamado servo malvado por perdão e ele não perdoa. Então Cristo está nos ensinando isso, devemos ser pacificadores ativos, enérgicos nisso. Provérbios 15:18 diz o seguinte: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. E depois, use palavras que são fonte de cura, edificantes. Já falamos sobre isso no último sermão, sobre esse tema. Perdoe rapidamente, de todo o coração, como o Senhor te perdoou. Essa é a lição. Se nós formos para Provérbios 10, verso de número 12, o texto nos ensina: o ódio excita contendas, mas o amor encobre todas as transgressões. O perdão é um encobrimento. O perdão é cobrir. Isso é o perdão. Então, cobrir o pecado é sinônimo de perdoar. É o que a Escritura nos traz. Assim como Jesus cobriu o meu e o seu pecado, fez expiação por ele, cobrindo-o, a fim de entender melhor. Talvez vocês já tenham ouvido falar do Yom Kippur, ou simplesmente o dia da expiação. O dia da expiação em hebraico, ou Kippur em hebraico, significa cobertura. Então era o dia da expiação, é um dia de cobertura. É o dia em que Deus cobria o pecado do povo por meio de um sacrifício. Isso era visivelmente mostrado para o povo. A expiação é a cobertura. Então Deus cobre os nossos pecados. E os Salmos 32, que também é dos 5 livros chamados sapienciais ou de sabedoria, no Salmo 32 ele diz que é bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, é expiado. Veja, eles são cobertos pelo sangue de Cristo, e assim nós cobrimos os pecados uns dos outros por meio de quê? Por meio do perdão. Mas eu deixei esse assunto, ou deixarei ele rapidamente, antes que fique fora do controle, porque nós já estamos entrando num assunto de perdão, e voltamos então aqui para o tema principal. Provérbios 17:14 diz o seguinte: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Não ande com pessoas que amam discutir, é o que diz o provérbio.
Você quer evitar conflitos? Não ande com pessoas que amam discutir. Veja com quem você se acompanha. Provérbios 22, 10. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. Então perceba, haver uma certa categoria de pessoas que, onde quer que elas estão, há conflitos e há brigas, sempre envolvidos. Em qualquer situação, em qualquer ocasião, não ande com elas, porque tu também entrarás em conflito. É o que diz a sabedoria divina. Tu terás dificuldade se te acompanhares com esse tipo de pessoa. O beligerante, o briguento. Lembra-te de Provérbios 25, 17. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Eu prefiro que alguém me queira por perto, mais do que querer menos a minha presença. Eu penso sobre este Provérbios, e pensando sobre ele frequentemente, eu digo, eu prefiro sair um dia antes, ou até alguns dias antes de ir a algum lugar, e ouvir alguém dizer, mas já? Tão rápido? E se eu puder perceber que isto realmente é sincero, realmente eles estão dizendo isso do coração, eu sinto então que nós conquistamos algo bom. E fizemos aquilo que a Escritura diz, ao invés de ouvirmos, eu posso ajudar com alguma coisa para você ir embora? Com alguma gasolina, com alguma coisa, ou seja, dizendo para a pessoa logo ir embora, talvez alguma quantia em dinheiro. E por fim, não se intrometa em assuntos privados. Olha o que diz Provérbios 26, 17. Quem se mete em questões alheias é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Essa expressão é engraçada. Pensando nesse provérbio, os provérbios eles estão compactados, então você precisa raciocinar, você precisa pensar e refletir nisso para saber qual é a sabedoria que está aqui. É por isso que o capítulo 1 diz isso, para entender as parábolas, os provérbios dos sábios. Quem é que agarra um cão pelas orelhas? Quem é que agarra um cachorro pelas orelhas? Eu nunca fiz isso. Mas talvez Salomão tenha feito isso um dia e viu que isso é ruim. E pegou isso, então, inspirado pelo Senhor, e pronunciou como um provérbio. Então, algumas coisas simplesmente não é para nós nos envolvermos. Não é para nós fazermos. Algumas coisas que estão entre a família, entre duas pessoas, elas só precisam resolver. Fique de fora disso, porque tu não entendes a história toda, tu não sabes toda a parte. Logo que eu fui para a igreja presbiteriana Monte Oreb, em Manaus, num dos bairros de Manaus, e convivi com o pastor Eliseu Gomes de Vasconcelos. Ele, na experiência, na sabedoria, me disse: você vai entender com o tempo que algumas coisas que Deus entrega em tuas mãos é para que você resolva. Não se esquive delas, resolva, porque Deus as entregou nas tuas mãos. Mas há coisas que, por mais que você queira resolver, nunca Deus entregará em tuas mãos. E você vai ficar como que de mãos atadas e não vai poder resolver estas coisas. Mas fica tranquilo, porque quando Deus faz isso, é porque o próprio Deus vai fazer alguma coisa com aquela situação. Deus não te entregou. Então há algumas coisas que nós não devemos nos meter, há algumas coisas que nós não devemos ir mexer nela, porque Deus não colocou em nossas mãos. E mexer nelas é buscar confusão, é buscar intriga. Ou espere o momento, talvez não seja o momento exato de Deus para que você resolva esse tipo de situação. Seja prudente, seja paciente. Sejam poucas tuas palavras. Então, como é que eu evito conflitos? Resumindo tudo isso que falei até aqui, seja paciente e seja equilibrado. Terceira coisa, ou a coisa que nós veremos como em terceiro lugar, nós vimos o que causa os conflitos,
como evitar conflitos, sendo paciente e equilibrado, e agora como é que eu devo resolver um conflito quando ele já começou. Penso que a maioria de nós estamos nesse ponto, quando ele já começou. Muitas vezes nós não o evitamos. Então, como é que eu resolvo um conflito quando ele já começou? Em primeiro lugar, irmãos, ouça. Você já viu que nós somos ensinados a falar, nós somos ensinados a escrever, nós somos ensinados a ler, mas ninguém nos ensinou a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir. A sabedoria de Tiago, que já falei, nos diz que eu tenho que ser pronto para ouvir, tardio para falar. Quem fala sem refletir é um tolo, diz a sabedoria divina. Você precisa aprender a ouvir, e essa é a primeira regra para resolver um conflito quando ele já começou. Já falamos um pouco sobre isso, sobre as palavras que geram mal entendidos. Uma vez que tu estás envolvido na situação, tu precisas ouvir. Provérbios 18:2 diz: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Tu já te comportaste como um tolo nesse sentido, com toda certeza. Não querer ouvir, só externar aquilo que está no teu interior. E a sabedoria diz que é insensatez. Ele é insensato, ele não busca o entendimento, entender a situação para poder externar alguma coisa. Ele só se compromete em externar aquilo que está dentro dele. Ele só quer se fazer ouvir, ele não quer ouvir. E isso é uma tolice, é insensatez, o que a palavra de Deus nos diz. Então eu não me importo com o que o outro pensa, qual é a visão do outro nessa situação, eu só quero saber de externar a minha opinião. E é assim que o insensato age. Quantos conflitos poderiam ser resolvidos se simplesmente as pessoas ouvissem um ao outro, né? E se os envolvidos eles não estão ouvindo um ao outro, isso só pode piorar a situação, porque começa a troca de tiros, por assim dizer. Um não ouve o outro. Eles só querem externar as suas angústias, as suas dores, as ofensas pelas quais eles foram ofendidos, mas eles não ouvem. Em todo conflito, alguém deve parar e dizer: eu quero saber o que o outro está dizendo, eu quero saber o ponto de vista do outro, analisar, entender, porque o insensato ele não está nem aí para o entendimento das coisas, ele não quer entender. Você já viu alguém que às vezes entra em uma discussão, por mais que seja claro o que você está dizendo, ele não cede, porque é insensato. É o insensato que ficou tão clara a verdade, ficou tão límpida a verdade, mas o orgulho é tão grande que ele não pode ceder, porque ele só quer ganhar. Ele não está em busca da verdade, ele quer ganhar um debate, ele quer ganhar um conflito, ele não quer ganhar o irmão ou a irmã. E muitas vezes nós devemos nos calar e ouvir. Então a primeira regra é apenas ouvir, tentar descobrir o que as pessoas estão dizendo e obter os fatos. Obter os fatos, todos os fatos. Provérbios 18:17. Eu penso muito sobre isso como um pai. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Alguém apresenta uma demanda dizendo: fulano fez isso, fulano fez aquilo. Aí o outro alguém escuta isso e ele disse: nossa, isso parece terrível. E muitas vezes até é um motivo de expulsão, na verdade. Deve ser até excluído. Mas então vem um terceiro e dá mais informações de que foram deixadas de lado da primeira vez, e tais informações fazem com que esta segunda pessoa mude de ideia. E alguém diz: então não é bem assim como as pessoas estavam dizendo.
Porque às vezes ficam impressões de coisas que nós vemos e as pessoas dizem, e nós juntamos estas coisas e tomamos decisões precipitadas, falamos coisas precipitadas acerca de outras pessoas, acerca de uma situação. Quando na verdade eu deveria buscar todos os fatos. Quando na verdade eu deveria buscar, peraí, não é bem assim. Ou será que é isto mesmo? Como dizia um professor do seminário, foi exatamente assim que esta pessoa falou? Para nos levar a raciocinar, para ver se o impulso da desmotivação, do desgosto de alguma coisa que aconteceu não está aumentando aquilo que eu deveria ver, quando na verdade eu coloquei ou criei mais coisas. É mesmo verdade? Ou é mesmo isso que está acontecendo para que haja esse conflito? A questão é, deixe-me tentar entender o que está acontecendo. Qual é a perspectiva do outro? Examinar a perspectiva do outro. Se eu não estou ouvindo, eu não sei quais são todos os fatos. Eu só estou abordando o meu lado, o meu ponto de vista. Eu posso estar deixando alguma coisa de fora. É impressionante como nós, quando estamos discutindo alguma coisa, nós queremos então vencer esse debate, nós nem nos damos conta de que nós podemos estar errados naquilo que estamos falando. Nós nem consideramos sequer isso. Então, obtenhamos todas as informações antes de tirarmos conclusões precipitadas sobre determinadas situações. Como resolver um conflito quando ele já começou? Ouça. Segundo lugar, use palavras brandas. Provérbios nos ensina muito isso. Já falei sobre palavras aqui, palavras edificantes, palavras que promovem cura no outro. Mas Provérbios 15:1 é clássico, quando diz que a palavra ou a resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. E assim, realmente, a cada momento em um conflito, tu estás como se estivesse em uma bifurcação, como se estivesse em uma encruzilhada entre a palavra branda e a palavra dura, entre promover a paz ou promover a guerra, entre o discernimento e a tolice, entre a sabedoria e a insensatez. Em toda e qualquer situação você vai estar diante dessas coisas e você precisa escolher. Quando o Senhor diz, eis que ponho diante de vós hoje 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, Ele diz, escolhei, pois, o caminho da vida. E o caminho da vida é o caminho dos mandamentos do Senhor, em obedecê-lo, em guardá-lo. Nós vimos isso quinta-feira. Guardar os mandamentos do Senhor. Então, se optares por uma palavra dura, tu acabaste de assinar a prorrogação da discussão por pelo menos mais 20 minutos ou mais. Então, pare um pouco, reflita, se acalme, a resposta branda vai desviar o furor. E palavras sábias, irmãos, às vezes causam até acaba o conflito e envergonha o outro que deveria ter agido assim. Então, nessa mesma linha, nós precisamos entender que é possível que o outro esteja certo e eu errado. Ou ele pode estar errado e eu certo, mas nós devemos pensar nisso. Então, ouça. Provérbios 25:15 diz que a longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga os ossos. Ouça isso. Eu pensei muito sobre esse provérbio e basicamente ele está dizendo, ao se ver em uma luta, a primeira coisa que tu precisas tentar é a longanimidade, a gentileza, e tu podes conseguir o que tu queres com esse tipo de atitude, com esse tipo de postura. Tente a gentileza, a brandura, tente essa abordagem, tente ouvir. E por mais que isso doa, é mais eficaz do que o que tu tens feito até agora, porque o que tu tens feito até agora faz com que
as pessoas insistam e queiram resistir, mas uma palavra branda é muito mais eficaz do que uma palavra dura que suscita a ira. Então, como resolver um conflito quando ele já começou? Você precisa ouvir e, quando falar, usar palavras brandas ao invés de palavras duras. É claro que as palavras duras, elas têm o seu lugar, elas têm o seu momento, mas não é sobre isso que nós estamos falando agora. Nós estamos querendo resolver alguns conflitos. E então, como resolver um conflito quando ele já começou? Em terceiro lugar, quando pecares, se necessário, faça os devidos reparos. Às vezes nós paramos no meio do caminho. Ouça Provérbios 14, verso 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque se tu fizeste algo errado, às vezes há reparos a serem feitos. Se tu machucastes alguém, há momentos em que tu tens que fazer reparos. Tu tens que agir, tens que fazer mais do que simplesmente pedir perdão. Vai ser necessário fazer algumas coisas. Deixe-me tornar isso mais palpável, mais concreto. Em uma traição, o que acontece? A parte ofendida, ela se sente desconfiada por aquele que foi traído, ou por aquela que foi traída. E por mais que a parte que ofendeu peça perdão, e o relacionamento se ate novamente, há um reparo a ser feito. A confiança foi quebrada, e agora há um momento em que essa confiança deve ser reconstruída, e esse é o reparo que deve ser feito. E para isso, muitas vezes, você vai ter que tomar muitas atitudes. Às vezes é entregar um celular para verificar, para reparar esta confiança. Às vezes é prestar contas dizendo onde está, ou onde esteve. Isso é uma situação, isso não é o padrão, deveria ser o extraordinário, em momentos em que as coisas acontecem para reparar. Mas se pecastes, há momentos em que o perdão ou o pedido de perdão simplesmente não é o suficiente. Você precisa fazer reparos. Então nós vemos muito isso com a criação dos filhos, por exemplo. Eu penso que é válido também para todos os relacionamentos. Há momentos em que tu tens que ir além, tu tens que descobrir o que tu podes fazer para reparar o erro que você fez, por mais que tenha pedido perdão. Há coisas que precisam ser compensadas. O que eu posso fazer para compensar isso? Como é que eu posso fazer os reparos disso que foi arrebentado, que eu quebrei, ou das palavras que eu falei? Os tolos zombam desse processo, diz o provérbio. Eles zombam do pecado, eles pecam e zombam disso. Eles não acham que isso é importante, mas pessoas sábias entendem que isso é importante. Porque eles querem uma relação restaurada. Isso pode ser entre marido e mulher, isso pode ser entre pais e filhos, isso pode ser entre irmãos, no meio da família, onde quer que seja. Isso serve para todas as relações humanas que nós temos. Então, perdoe rapidamente e de todo o coração, como o Senhor te perdoou, e faça os devidos reparos. Veja, Cristo nos perdoou, mas ele teve que ir à cruz para isso, morrer, dar a sua própria vida, sofrer por todas estas coisas. Já falamos um pouco sobre o perdão. Isso funciona muito bem no meio do conflito. Então, a qualquer momento, se tu és filho de Deus, a qualquer momento, o tempo todo, saiba de uma coisa: tu és livre do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Entenda isso.
Romanos deixa muito claro: se você é nova criatura, o pecado não tem mais domínio sobre você. Você não é mais escravo do pecado, para lhe obedecer, para fazer o que ele exige. E isso é incrível, irmãos. Isso é incrível, porque essa é uma das maiores verdades que eu já aprendi a partir de Romanos 6. Nunca nós seremos escravos do pecado novamente. Nunca mais. Uma vez livres, nunca mais nós seremos escravos do pecado novamente. E isso é ótimo, não é? Isso é maravilhoso. E isso significa que a qualquer momento eu posso parar e me comportar como um cristão novamente, no momento em que eu não estou me comportando de acordo com a minha vocação. No momento em que eu não estou me comportando de acordo como eu deveria me comportar. Ou andar, como diz Efésios, andar dignos do Senhor e começar a agir como um filho de Deus que eu sou. Veja, posso imediatamente começar a me comportar como um crente santificado em Jesus Cristo, bem aqui, agora, me arrependendo dos meus pecados, sabendo que eu tenho um advogado justo diante do Pai para me perdoar. Abandonar as minhas velhas práticas, abandonar o velho homem e prosseguir caminhando no caminho da nova criação. Auxiliados pelo Santo Espírito, pela palavra de Deus. O que eu estava fazendo? O que eu estava dizendo? O que eu estava pensando? Perdoe-me. Perdoe-me, Senhor, perdoe-me, irmão. Perdoe-me, marido, perdoe-me, mulher, perdoe-me, meus filhos. Eu abandono, eu deixo isso agora e começo a viver para a glória de Deus de fato. Começo a viver como eu deveria sempre ter vivido após ter recebido uma nova criação, a regeneração, a nova vida. Perdoe-me. E também ser perdoador gracioso. Perdoar todas as ofensas que te foram dirigidas. Parece clichê, mas vira a página. O Senhor te dá a possibilidade disso. Bem no meio do conflito, tu podes fazer isso. Cessar fogo. Cessar fogo e levantar a bandeira branca. E ser pela paz, um pacificador, ao invés de ser um beligerante constante. Alguém que vive em pé de guerra. Novamente, Provérbios 10, 12 diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios 17, 9 diz: quem encobre as transgressões fortalece a amizade, mas o que insiste no insulto separa os maiores amigos. Insistir num assunto significa trazê-lo à tona novamente. Se o assunto já foi resolvido, é um defunto, deixa-o enterrado, não traga mais à tona, acabou. Não mencione isso novamente. Não se esqueça que o Senhor te perdoou e Ele não lança isso em teu rosto. Não faça ou não use palavras tais como dizem: olha, não se esqueça que eu te perdoei, então tu deves uma para mim. Não se esqueça daquela vez, eu já te perdoei uma vez. A Escritura não nos ensina dessa forma. E isso é mais fácil entender do que fazer. Os discípulos chegaram com Jesus e disseram: se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7. E Jesus os ensinou dizendo: quantas vezes o teu irmão pecar contra ti, num só dia, e vier, me perdoe, a tua atitude é: eu te perdoo. Ou deveria ser. E sinceramente,
de todo o coração, assim como você. Quantas vezes no dia peca contra o Senhor, com palavras, com pensamentos, com ações, e chega diante dele e diz: Senhor, eu estou arrependido, me perdoe. Então, como resolver um conflito quando ele já começou? Em quarto lugar, não alimente a questão. Deixe-a enterrada, deixe-a morrer. Provérbios 26, 20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Várias coisas alimentam um conflito, várias. É como um fogo onde se coloca mais lenha para ela se manter. Às vezes eu comparo esses conflitos a incêndios em pradarias. Não tem limite, não tem tópico, não tem parada. E é assim em muitos conflitos. Nós estamos apenas jogando mais lenha. Estamos indo de uma coisa para outra. E quando uma coisa foi resolvida, então eu levanto outra, e quando aquela outra coisa é resolvida, eu levanto outra, porque eu não quero finalizar o conflito, eu estou jogando lenha. E é isso que muitos gostam de fazer, ou até fazem inconscientemente, ficam jogando lenha, e mais lenha, e mais lenha. Simplesmente cesse o conflito. Busque a reconciliação, busque a paz. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. E dessa forma nós seremos imitadores de Deus como filhos amados. Porque quando nós não perguntávamos pelo Senhor, quando éramos seus inimigos, o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos reconciliar com Ele. Nós, seus inimigos, Ele, o ofendido, tomou a atitude de se reconciliar conosco. E porque nós esperaremos aquele que nos ofendeu vir e nos buscar? É claro que o ideal é que os dois se encontrem no meio do caminho, mas nem sempre assim acontecerá. Então não espere para resolver um conflito, resolva já. Nós estamos, às vezes, indo de um lado para o outro, jogando lenha, e realmente nós estamos nos comportando até certo ponto como instrumentos do diabo. Instrumentos do diabo para ferir, para machucar as outras pessoas, para abatê-las. E quem tu pensas que está passando essa lenha para que tu mantenhas esse fogo aceso? Assim como Simão Pedro desempenhou um papel do diabo quando ele disse ao Senhor: longe de ti que isso te aconteça. Quando ele é repreendido por Jesus por dizer isso, Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Mateus 16, 23. Afasta-te de mim, Satanás. Ele disse isso a Pedro. Então, às vezes, nós podemos ser capturados pelo diabo para fazer a vontade dele. Jesus disse isso em João para os judeus. Há pessoas que têm por pai o diabo e não Deus, porque querem cumprir a vontade dele e não de Deus. A vontade de Deus é a pacificação, porque é bem-aventurados os pacificadores. Mas a vontade do diabo é o conflito, o pé de guerra todo o tempo, uma igreja dividida, irmãos divididos, uma casa dividida. Essa é a vontade do diabo, e é essa vontade que tu estás abraçando. Uma casa dividida não subsiste, ensinou-nos o nosso Senhor. Você quer que sua família cresça e prospere? Você quer ter filhos abençoados, um casamento abençoado? Então lute pela paz. Cesse o conflito, cesse as guerras. E irmãos, como isso vai ser difícil? E isso vai demandar de você muita energia.
demandar de você muita disposição, muita paciência. E se você largar isso de mão, certamente você vai viver uma zona de guerra. Sempre e sempre. Não seja instrumento do diabo. Pare com isso. Não alimente a questão. Deixe-a morrer. Provérbios 26, 21. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. O carvão para a brasa e a lenha para o fogo. Igual é aquele que quer acender rixas, ou acende rixas sempre. Veja isso, irmão. A lenha mantém o fogo, o homem contencioso continua adicionando combustível ao fogo, ele mantém o conflito aceso. Ele não cessa, ela não cessa. Então, como resolver um conflito quando ele já começou? Deixe a coisa morrer, deixe a coisa lá. Se foi resolvida, deixe-a lá, não toque nela novamente. Esqueça. Em quinto lugar, deixe a vingança para Deus. Deixe a retribuição para Deus. Provérbios 20, verso 22. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Isso é um consolo. Isso é um consolo tão grande, porque todos aqueles que nos fazem algum tipo de mal, eu não preciso me vingar deles. Eu não preciso agir com maldade para com eles. Eu não preciso me deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Como diz a Escritura, e Deus dará a paga a cada um segundo as suas obras. Se eu for me vingar, eu posso ficar aquém ou ir além, porque a minha justiça não é perfeita, mas a de Deus não. Deus dá exatamente o que aquela pessoa precisa, o que você precisa, o que eu preciso como disciplina. Deus sabe exatamente a força do cinto que Ele vai dar. Deixe a retribuição para Deus. Já ouviste falar da hora da vingança? O que vai e volta. O que faz o anzol é a curva. As pessoas ameaçam às vezes a outra assim, né? Deixa, o que faz o anzol é a curva. Tem a volta. Calma lá, vai chegar a hora dele. Sempre querendo se vingar. Isso não deveria acontecer no meio cristão. Não é de nossa competência. Realmente não é. Deixe Deus trabalhar com a vingança, com a retribuição. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Se a pessoa for cristão ou cristã, Deus lidará com ela por meio da disciplina. Se ela for cristão, Deus fará isso por meio da correção e do castigo. Então, deixe com o Senhor, deixe para Deus, porque a vingança pertence a Ele. Provérbios 25, 21 e 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça e o Senhor te retribuirá. É interessante como o Senhor Jesus usa essas palavras ensinando, né, pegando da sabedoria divina. Isso é citado também no livro de Romanos, né? Não retribua a ninguém mal por mal, nem insulto por insulto, mas com bênçãos. Bem dizendo, então este provérbio é citado por Paulo. Então mostre bondade até mesmo ao seu pior inimigo. Isso que nos ensina a Escritura, não a nos vingarmos, a nós mesmos. Ao Senhor pertence a vingança. Ele retribuirá a cada um. Fazendo algumas aplicações finais, irmãos. De que maneira esses
são todos provérbios de resolução de conflitos e como é que eles podem agir na minha vida. Nós já vimos muitas coisas aqui. Então eu acho que o que eu instigaria todos a fazerem é, se em qualquer situação ou de qualquer maneira entrares em contenda, conflitos ou dificuldades em qualquer instância de relacionamentos que te cercam, se for com um irmão ou irmã em Cristo, não espere, resolva essas questões, corra e resolva o mais rápido possível. É isso que o Senhor nos diz. Quando vieres depositar a tua oferta e tu te lembrares que tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta e vai sem demora resolver o teu conflito com ele. O ponto é, não dê sono aos seus olhos, não descanse as suas pálpebras enquanto o conflito não for resolvido. Busque a resolução dos conflitos, não deixe ele crescer, não deixe ele enraizar, não deixe essa árvore daninha contaminar outros. Esta podridão que começa a crescer nos nossos corações e nós começamos a alimentá-las. Cesse isso, o machado já na raiz da árvore. Não deixe-a crescer, não deixe-a florescer. Não deixe isso passar. Porque disso depende um bom relacionamento, a cessação dos conflitos. Especialmente se é com um irmão ou irmã em Cristo. Que o Senhor de toda glória tenha misericórdia de nós, nos ajude. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo tempo e pela maneira como o Senhor nos abençoaste hoje. Obrigado por tua palavra. Louvamos a ti pelo que tu estás fazendo em nossas vidas. E Pai, nós agradecemos pelo livro de Provérbios e pelas coisas que aprendemos hoje. E que temos aprendido não apenas com o livro de Provérbios, mas com toda a Escritura. Pai, nós oramos para podermos colocar estas coisas em prática, para não darmos lugar ao diabo, para não darmos a Satanás vantagem alguma, e que nenhuma raiz de amargura possa crescer nos nossos corações, brotando, contaminando outros, mas sim que haja entre nós a doce comunhão que desejas ter com cada um de nós por meio de Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém.